Oi, um bom dia na paz do Senhor Jesus. Um prazer imenso poder estar aqui nessa janela, nessa plataforma. E hoje eu queria falar algumas coisinhas sobre adoção. Nós estamos vivendo um momento cruel, onde as pessoas estão adotando bonecos e chamando-os de filho e até mesmo exigindo tratamento médicos e tudo mais. Nós estamos vivendo também um momento que já vivemos bastante tempo, onde as pessoas preferem adotar um cãozinho, nada contra, também amo os animais, gosto dos cães, mas preferem adotá-los como filhos, ao invés de adotar um filho gerado do ventre de uma mulher. Então, este tempo é um tempo de misturas, um tempo de confusões mentais, onde nós vemos as pessoas reivindicando médicos, reivindicando saúde para um boneco. Então o mundo está de cabeça para baixo, completamente atribulado, e as pessoas estão vivendo completamente perturbadas. Não sei se você viu o tema, né? O tema é adoção, é um caso de humanidade. Sim, a adoção é um caso de humanidade, porque nós estamos adotando, estamos tirando uma criança que poderá amanhã ser, no ambiente que ela está sendo criada, acolhida, no ajuntamento onde ela está, poderá ser, estar em uma situação muito complicada, porque faltou amor, faltou carinho, faltou afeto, faltou abraço, faltou o lar. O lar é extremamente importante para qualquer ser humano, né? E isso, quando eu falo de lar, não estou falando de uma casa construída, estou falando do lar, um ambiente cheio de amor. Lar vem de lareira, onde o aconchego das pessoas no inverno era reunir-se ao redor da lareira para aquecer-se, trocar ideias, comer ali um petisco e fazer parte da família, e fazer com que a família fosse bastante unida. Hoje temos outra dificuldade grande, é que as famílias, cada uma pega o seu prato, umas vão para frente da televisão, outras vão para o celular, e falta muito este ambiente de lar. Está faltando lares hoje. Por que a marginalidade tem crescido de uma forma absurda? Os pais que têm condições dão tudo e mais alguma coisa para os filhos e esquecem de dar o principal. O principal é o carinho, o principal é o amor, o principal é o ambiente familiar, e que as crianças hoje não têm. Mesmo não sendo filhos adotivos, as crianças não têm um ambiente familiar, um ambiente de amor. E é preciso ter um ambiente de amor para que cresça seres humanos abençoados por Deus, para que cresça seres humanos debaixo da direção do Senhor Deus. Então, quando nós fazemos este acolhimento, quando nós trazemos as crianças para o nosso aconchego, elas recebem o carinho, elas recebem o amor, elas recebem a disciplina necessária, as crianças recebem o aconchego. Então é preciso isso. Muita gente adota crianças para ser empregados, para ser seus ajudantes, para fazer parte do trabalho ali, não é? Eu já conheci pessoas que adotaram crianças para ajudar na casa, para ser funcionários, não é? Para cuidar de alguém doente, para cuidar na velhice. Se eu fosse pensar em adotar 2 filhos, como fiz, para ser os meus cuidadores no futuro, eu estaria completamente fora de órbita, fora de noção daquilo que eu deveria fazer. Portanto, a adoção é algo extremamente necessário, é algo importante e mais, é algo bíblico. Nós fomos adotados por Deus, nós somos filhos de Deus por adoção, né? Nós somos filhos por adoção. O Senhor nos escolheu, nos chamou, nos elegeu, nos abençoou, e nós hoje estamos na presença de Deus, acolhidos por Ele, saindo de um mundo completamente pecaminoso, saindo de um mundo de iniquidade. Estamos na presença de Deus, acolhidos por Ele. Nos abraçou, nos acolheu de uma forma maravilhosa. Eu tenho aqui 2 filhos que hoje já estão grandes, que são adotivos, não é? O Rafael é o que está de vermelho e o Lorenzo é o que está de camisa preta e de boné. É o Lorenzo. Em cima da sua cabeça lá. O Lorenzo
teve um problema muito sério, que foi um problema de leucemia, LMA, com FLT3, quem quiser pode pesquisar depois, e foi curado por um milagre divino. O Rafael foi o doador da medula, né? Então os dois, um ajudou o outro e foram uma bênção, e tem sido uma bênção um para o outro e para nós, porque são nossos filhos. Por que as pessoas preferem adotar um cãozinho como filho, chamá-los de filho, pôr para dormir na cama? Isso é horrível, né? O animal é um animal, você precisa cuidar dele com muito carinho, sim, você precisa cuidar do animalzinho com todo o carinho necessário, mas não vamos colocar no lugar de seres humanos, né? Cada um no seu quadrado, né? Eu tenho aqui animais, gosto dos animais, cuido muito bem, mas não tenho-os como filhos. Eles não são os meus filhos, não são filhos de seres humanos. São animaizinhos que precisam do carinho, que precisam ser bem tratados. Se alguém adota um animalzinho lá fora e traga para casa, eu também adotei, eu tive que adotar. Claro, os animais geralmente são adotados. E pior, né? Muita gente compra animais e põe os nomes e criam como os filhos. Isso é um absurdo, porque nós somos humanos, nós somos seres humanos e cada um no seu quadrado. Portanto, amar os filhos, educar os filhos, trazer os filhos ao conhecimento da verdade, isso é muito importante. Nós precisamos trazê-los para a realidade do mundo presente. Nós precisamos principalmente ensinar o caminho do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Muita gente diz, eu vou adotar, depois vai me dar trabalho, o mundo está perdido, depois vira isso, vira aquilo. Vai depender do ambiente em que vive, vai depender da criação em que você dá, vai depender da sua índole. Se você tiver boa índole, você pode adotar. Se você tiver boa índole, você pode trazer para o seu aconchego, você pode ensinar que ele seja uma pessoa de bem, ensinar ele a ser uma pessoa de bem. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela traz para nós as instruções as quais nós devemos ter para criar os nossos filhos, ela traz as instruções que nós devemos ter para ser bons maridos, boas esposas. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos instrui em todas as coisas. É importante que nós pensemos nisso. Quantas crianças estão hoje entulhadas em armazéns, né, esperando uma adoção, esperando esperando que alguém os traga, os leve para os seus lares, né? E as pessoas, ao invés de adotar essas crianças, estão adotando animais, estão adotando bonecos, estão adotando tantas outras coisas. Preferem viver sozinhas do que adotar uma criança. Outro detalhe importante que eu agradeço a Deus, tem pessoas, tem lá casais que não podem ter filhos, e não podendo ter filhos, eles vão fazer tratamentos, gastar um dinheiro absurdo para ter filhos. Quantas crianças estão precisando de um aconchego, quantas crianças estão precisando de um lar, e as pessoas gastando fortunas para gerar, só para dizer, gerei do meu ventre, só para ter este orgulho, né? Então, e outro detalhe importante, pôr criança neste mundo, no mundo qual nós estamos vivendo, é um mundo hostil, é um mundo completamente complicado. Por que não cuidar dos que já existem, ao invés de nós trazermos criança para este mundo, que vive um momento tão cruel? Nós estamos vivendo um momento que a cada dia o cerco está fechando para a humanidade. Os seres humanos estão querendo virar animais, os seres humanos estão querendo virar coelhos, querendo virar cachorrinhos, andando com correntes. O mundo está completamente degradado e nós estamos trazendo crianças, nós que eu digo, os seres humanos estão trazendo crianças para este mundo, ao invés de cuidar dos que já têm. Se esses que já existem não forem cuidados, corre-se o risco de eles serem marginalizados no dia de amanhã, porque não tiveram aconchego, não tiveram abraço, não tiveram carinho, não tiveram um lar, e amanhã o que eles poderão ser. Nós vamos ler aqui uma passagem, um relato de Ana. Ana foi uma mulher que não podia ter filhos e ela orou incessantemente para que Deus a desse filho.
Por quê? Porque na época, a mulher que não tinha filho era considerada como uma árvore seca, era desprezada, era posta à parte, né? Era completamente discriminado a mulher que não tinha filho naquela época. E hoje não, hoje nós estamos vivendo um mundo completamente diferente, e eu digo para você, a maior manifestação de amor para quem deseja ter filhos é fazer uma adoção. Adoção é algo extremamente importante, necessário para o mundo qual nós vivemos. Não sei se você já visitou um lar onde há crianças para serem adotadas. Eu faço um desafio. Procure na sua cidade, procure aonde você vive, um lar onde tenha crianças para adoção. Você vai ver, vai ficar espantado. Quantas crianças lindas, são todas lindas, né? Cada um com sua característica, mas são todas lindas e precisando de um pai, precisando de uma mãe, precisando de um lar. E ali, quando você chega ali, elas querem até mesmo pular no seu colo, porque elas querem a todo custo sair daquele ambiente, elas querem a todo custo ser adotadas por um lar, por um casal. E isso é importante. Eu convido você que deseja ter um filho, você que está buscando, fazendo tratamentos para ter filho, para fertilização, vá fazer uma visita nas casas as crianças, casa de acolhimento, né? Há vários nomes, casa transitória, casa de acolhimento. Antigamente era chamado de orfanato. Hoje mudou o nome, né? Mas a situação é a mesma situação, só mudou o nome. Portanto, eu convido você a fazer uma visita nessas casas de acolhimentos. Hoje nós estamos comemorando o Dia da Adoção Nacional e isso é extremamente importante, nós pensarmos nesse tema. Nós pensarmos, né? É fácil adotar? Não é fácil adotar e não é fácil gerar para criar também. Você gerando para criar, você vai ter que dar educação, você vai ter que dar amor, você vai ter que dar aconchego, e isso tem que sair de dentro de você. Da mesma forma que quem gerou saiu de dentro de si, a criança, vai ter que sair de dentro de você também o amor, o caráter, a postura, tudo você vai ter que dar para essa criança para que ela seja uma pessoa de bem. Por que as pessoas hoje não querem fazer adoção? Porque acham que a adoção é um risco de a criança se perder, a criança dizer amanhã você não é minha mãe, você não é meu pai. Espera aí, de que forma você pretende criar? De que forma você está educando? Se você educar de uma forma correta, principalmente pautada nas escrituras sagradas, na Bíblia Sagrada, como diz só um verso que eu vou dizer, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Está em Provérbios. Salomão está dizendo isso. Ensina o menino. Então a criança, ela é ensinável. Você tem que ensinar desde pequenininho, né? Você adotou com 4, 5 anos, você vai fazer com que as suas características passem para aquela criança e você vai ensinando. Os meus eu adotei, tinha um com 5 e o outro com 3 anos. Né? Então, graças a Deus, hoje o Lourenço já está com 15 anos e o Rafael com 13. Então, foram momentos difíceis, sim, mas criar do ventre também não é assim tão fácil. É preciso ter amor, é preciso ter vocação e é preciso que haja tempo para dedicar à criança. Né? Você tendo o desejo de amar, você podendo amar, faça isso. Legal, isso não vejo muitas igrejas adotar. Pois Manuela, poucas pessoas hoje querem adotar por causa do receio, por causa do medo. Alguns, Manuela, dizem o seguinte, a genética vem de um lado completamente complicado e depois eles vão me dar trabalho. Depende da forma que você cria. Se você criar com amor, se você criar com dedicação, se você ensinar a verdade, e digo as verdades, tanto a verdade de Cristo, como as verdades do mundo. Você tem que trazer à tona todos os assuntos para que esta criança cresça conhecendo o mundo minado no qual nós vivemos, conhecendo aonde ela pode pisar,
de que forma ela deve pisar, aonde ela deve ir, de que forma ela deve se portar diante do mundo. Então, poucas pessoas falam sobre adoção e poucas pessoas adotam. Eu conheci, vocês conheceram também, vocês que estão aí, aquela senhora, aquela deputada lá do Rio de Janeiro, Flor de Lis, que adotou 50 crianças. Vocês acham que aquilo foi uma adoção sadia? Claro que não. Aquilo ali tinha muitos interesses em cima daquilo ali. Eu nunca criei, mas tomei conta de crianças para os pais trabalhar. Sim, e você viu que você teve que trazer a elas educação, você teve que trazer a elas um comportamento, ensiná-las a ser crianças bem educadas, porque geralmente quem cuida de uma criança, ela passa mais tempo com o cuidador do que com os pais. E se o cuidador não tiver uma postura sadia, uma postura inteligente, esse cuidador pode pôr a perder essas crianças que os pais estão longe e demoram. Mas é triste também essa situação, viu, Manuela? É triste porque, veja bem, você gerar um filho e dar para alguém cuidar é uma situação complicada. Eu lembro um relato que eu li alguns anos atrás, uma senhora que trabalhava no governo americano, ela é americana, e ela todos os dias ia levar a criança no orfanato, não sei se era orfanato ou era uma creche na época, e ela ia levar a criança todos os dias na creche. Um dia ela chegou na porta da creche e virou uma chave na sua mente. Ela disse, não, isso não pode acontecer, alguém criar o meu filho onde eu deva criar, alguém criar o meu filho alguém educar o meu filho quando eu deveria educar. Uma mulher que ganhava muito dinheiro com o seu trabalho, mas estava perdendo a sua família, estava perdendo de ver o crescimento dos filhos, estava perdendo de ver a educação dos seus filhos, estava perdendo tudo da infância dos seus filhos. E agora, de repente a chave virou na cabeça dela e ela nunca mais deixou aquela criança na creche. Ela deixou o seu emprego e foi cuidar dos seus filhos. Olha, há um ditado bastante engraçado, pariu Mateus que embale, né? Então isso é verdade. Se você pôs no mundo ou adotou, você deve cuidar dessa criança. Você deve ensinar, trazer para ela as suas características, não permitir que ela vá buscar de um terceiro, como você, Manuela, estava ensinando essas crianças. É importante que cada um que pôs ao mundo ou que adotou, crie com todo respeito, com toda educação. Nós estamos vivendo em um mundo difícil também, porque os pais, ambos têm que trabalhar. Olha, se você acha que tem que trabalhar, sim, eu entendo perfeitamente, mas se você tem seus filhos, você tem que arranjar um jeito para criar os seus filhos, de forma que eles sejam criados por você, de forma que eles sejam educados por você. E se você não pode estar com eles 24 horas ou algumas horas durante o dia, você tem que, pelo menos quando chegar do trabalho, ter um tempo, um período de dedicação para essas crianças, para que elas vão ganhando de você a característica, né? Você põe uma criança para ser cuidada por alguém, por mais que seja uma pessoa de bem, por mais que seja uma pessoa bem educada, você mora fora e trabalha aqui mora fora aqui e todos trabalham. Sim, é esse um dos problemas, né? Está em Portugal. Mas é importante. Você está onde, Manuela? Você está fora do Brasil ou fora da sua cidade? Responde aí. Então, é importante que a criança ganhe a afetividade dos pais, que a criança ganhe as características dos pais, e isso só vai acontecer com... Portugal. Ah, você está em Portugal. Eu vivi 10 anos em Portugal, viu, Manuela? Um país maravilhoso, aproveite bem este país, que é muito bom. E seja uma cuidadora por excelência, tá? Se você ainda seja uma cuidadora por excelência, que Deus vai te abençoar bastante, tá? Nós somos família de acolhimento em Portugal. Nós fomos família de acolhimento também em Portugal, cuidamos de 2 meninas, e hoje já são moças, uma já é mãe, tá? Acho que moram em Braga, tá? Moram em Braga. Então, que Deus abençoe você grandemente. Voltando a falar sobre a adoção é um ato de amor, é um ato maravilhoso. E interessante, eu quero aqui relatar sobre a minha vida. Eu, quando estava em Portugal, durante 10 anos que vivemos lá, eu nunca pensei em ser pai. Shalom.
Eu nunca pensei em ser pai, nunca pensei em ter filhos, jamais. E nós tínhamos um cachorrinho, olha só, chamava-se Robinho, mas eu não o tinha como filho. Ele era o nosso animalzinho de estimação, não é? E um dia quando nós chegamos de Portugal de volta ao Brasil, a minha esposa ela tinha o desejo sempre de ter filhos. Aí nós entramos na fila de adoção. A fila de adoção é um novelo que parece que demora muito para desenrolar. Mas o nosso caso foi algo de Deus. Nós, com pouco tempo que adotamos, com 5 meses que nós entramos na fila de adoção, nós fomos contemplados por esses 2 garotinhos que eram tão pequeninos e agora já são grandes. Por quê? Porque o agir de Deus estava a nosso favor, uma vez que nós estávamos com potencial para criá-los, tanto espiritual como emocional e todos os outros, né? Então o Senhor Deus abençoou. Em 5 meses nós conseguimos resolver o nosso problema de adoção. Portanto, você que tem um desejo de adotar, eu queria que você pensasse sobre isso. Eu queria que você refletisse sobre isso, porque é algo extraordinário. Nós poderíamos hoje estar já velhinhos como estamos, né? Já estamos velhinhos, poderíamos estar sem filhos, e hoje nós temos 2 garotos que nos ajudam bastante, não são nossos empregados, mas fazem parte da família. Se fazem parte da família, arrumam suas camas, cuidam de suas camas. Não, eles não eram bebês, Helena. O Rafael tinha 5, o Lourenço tinha 5 anos e o Rafael tinha 3. O Rafael é o de vermelho, o Lourenço é o que está atrás de mim, essa camisa vermelha e preta, né? E o Lourenço, eu vou repetir aqui para você, Helena, o Lourenço teve um problema de leucemia muito grave, e o Rafael foi o doador da medula. Olha só como Deus faz as coisas certinhas, né? Deus entrou com providência e desde lá de trás Deus já tinha tudo marcadinho como é que ia ser. Hoje eles são uma bênção, o Rafael já toca na igreja, o Lourenço está desenvolvendo ainda o ministério pastoral, aprendendo a tocar violão, já vai aprendendo a trazer algumas palavras bíblicas, ensinando, e Deus tem sido misericordioso. Então isso é importante, não é? Isso é importante. Deus é maravilhoso, perfeitamente maravilhoso, né? Deus faz as coisas tudo certinho, e isso é algo maravilhoso. Portanto, adoção. Adoção é um tema bastante importante que deveria ser discutido, muito discutido. Mas, infelizmente, as mídias sociais, as televisões não querem falar sobre isso. Deveria ser falado, deveria ser chamado a atenção, deveria ter palestras sobre adoção, deveria ter muitas entrevistas, deveria ter. Inclusive, o nosso caso repercutiu quando nós fizemos adoção e o Lourenço teve o problema. Até a Rede Globo fez uma entrevista conosco, está circulando por aí. Parece que esses dias ouvi dizer que estava circulando lá para o Nordeste, alguma coisa assim, né? Por quê? Porque esse é um ato quase que raro hoje. Se você for visitar uma casa de acolhimento, você vai ver que tem muitas crianças ali, carentes, e vão crescer ali dentro, sem pai, sem mãe, desorientados, não é? E muitos se perdem porque vivem uma vida sem aconchego, sem lar. Muitas mulheres têm filhos por conta de dar para os outros. Filhos por conta de dar para os outros. Muitas mulheres têm filhos e fazem doação, né? Porque deveria se tratar para não ter. Já não pode mais. Já vai a lei vai mudando um pouquinho, né? E parece-me que elas já não podem fazer isso mais, né? Já tem uma certa dificuldade para adoção, né? Para dar filhos, é verdade. Mas tem uma certa dificuldade para adoção hoje, né? Elas não podem dar para ninguém. Faz tempo que essa lei já existe. As mulheres para adoção, elas têm que entregar em uma casa de acolhimento. O próprio conselho tutelar vai tomar conta disso. E se o conselho tutelar souber, né, descobrir que tem mães doando filhos, isso não existe mais, né, em nosso meio. Mas graças a Deus, né? A Sandra vai ler aqui, vai falar alguma coisinha, e vai ler também um texto aqui sobre um relato de Ana sobre adoção. Eu só vou ler um versículo que está em 1 Samuel, capítulo 1, o verso 27, que diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição. E eu tinha feito esse pedido
Muitas vezes você está aí esperando, orando, pedindo para que Deus te dê um filho, quando tem tantas crianças precisando de um pai e precisando de uma mãe. Sim, eu me emociono ainda hoje, porque eu sei que foi um milagre. No dia 16 de abril, no dia 14 de abril de 2014, nós recebemos o tão sonhado telefonema: os seus filhos estão à vossa espera. Então nós fomos até a casa de acolhimento, aqui onde nós moramos, chamado Casa Vale, e sentamos no banco, e Lorenzo veio e sentou no colo do pastor, do meu esposo, e ele passava a mão na barba do meu esposo e dizia assim: você não está procurando um filhinho? E meu esposo ficou quieto, e ele continuou perguntando: você não está procurando um filhinho? E passava a mão assim na barba dele. E meu esposo disse: sim, eu estou à procura de um filhinho. Ah, porque eu estou procurando um pai também. E meu esposo falou, aí ele disse para o meu esposo: você não quer me levar para sua casa? Daí ele falou: sim, levo. Então ele deu um pulo do colo do meu esposo e falou assim: mas tem um problema, eu tenho um irmãozinho e eu não queria deixar meu irmão aqui. E meu esposo disse assim: não tem problema, a gente leva o seu irmão também. Então ele saiu correndo, pegou o irmão dele e falou: vamos, irmãozinho, já encontrei um pai para nós. Daquele dia em diante, 1 hora depois já era papai e mamãe. Não tem diferença, eles não nasceram de nós, mas eles nasceram para nós. Essa é a diferença. E a partir desse dia, eles jamais saíram de dentro da nossa casa. Na primeira hora era papai e mamãe, e na segunda hora nós já tínhamos mudado o nome deles. Porque sim, pode ser mudado o nome. Claro que você tem que ter um acompanhamento maior no tribunal, e nós tivemos esse acompanhamento durante 2 anos, e 2 anos após saiu então a certidão de nascimento deles com o novo nome e com os nossos nomes. Eles são os nossos filhos. Então, a adoção é uma escolha. A adoção é um ato de amor. Hoje é o Dia Nacional da Adoção. Então, se você quer ter um filho, pergunte para Deus se você está fazendo o caminho certo. Deus já te deu a solução. Por que gastar milhares e milhares de reais em fives, né? Five mesmo, né? Que é fertilização in vitro. Por que você ficar chorando? Ah, Deus não me deu quando. Se você for numa casa de acolhimento, eu tive notícia essa semana de uma aqui próximo da minha cidade, onde tem 6 bebezinhos implorando para ser adotados, porque já estão liberados pelo tribunal e não tem família para adotar eles. Então, se você não tem o seu filho ainda, é por causa do seu egoísmo, de querer que apareça uma barrigona, parecer que você gerou. Filho nasce primeiro no coração. Se você não tiver o seu filho no coração, você nunca vai cuidar do seu filho bem. Os meus filhos tiveram sim uma história, eles tiveram um passado, mas hoje eles são meus filhos, eles têm uma nova história. Muito bem, respondendo aqui a Helena, sim, eles consideram, respeitam como pai, né? Nós ensinamos todas as coisas, desde as mínimas coisas, como higiene dos seus quartos, como higiene pessoal, tudo é filhos, não tem Leva outro um castigo termo. na mesma. São os nossos filhos, não existe na nossa mente, não existe, são os meus filhos adotivos, não. Eles são os nossos filhos. Eu vou te chamar, tá, Manuela, para você falar alguma coisa. Portanto, tenho 4 filhos, nunca deixaria, claro que não, né? Jamais, né? Portanto, é interessante. Está aqui conosco também a Adriane. A Adriane nos conhece muito bem. A Adriane está em Portugal também. Ela nos conhece, nós vivemos lá em Portugal. Manuela, E nós vivemos, e ela nos conhece muito bem, sabe da nossa história toda. Eu vou convidar a Manuela para subir aqui, para falar conosco. Não está aceitando, Manuela. Deixa eu ver aqui, convidar. Não está aceitando a Manuela aqui. Eu queria... agora acho que sim, né? Oi, Manuela. Vamos lá ver se a gente consegue falar. Boa Tudo tarde. bem? Deixa eu tirar aqui o microfone, senão não dá para falarmos. Boa tarde. Oi, Manuela, tudo bem? Você me entende falando que eu tive derrame e pegou minha voz? Entendo perfeitamente, entendo perfeitamente. Você está em Portugal, é você que está em Portugal?
Eu moro em Cascais há 28 anos. Olha que maravilha, conheço muito bem Cascais, conheço muito bem tudo aí, que É, bom. eu gosto. Olha, eu vou fazer uma pergunta que é difícil, mas eu vejo muitos gays adotando crianças gays. E eu sou a favor, porque senão eles ficam esquecidos. Infelizmente. Então, a senhora é a favor, não é? Eu tenho um filho trans, e desde que nasceu, Aham, há 40 anos. É minha vida. sei. É uma Não, pessoa exemplar. quando um filho, Tenho 4. viu, dona Manuela, quando um filho chega a esse ponto, ele não pode ser desprezado, ele tem que ser Não, amado a mesma. jamais, jamais. Cristo Jesus veio amando toda a humanidade, tá? Ele não Justamente. ama o pecado, ele não ama o pecado, mas É, eu ele sei, eu ama o sei. pecador. E ele entregou a sua vida por todos os seres humanos, Foi, né? foi. Então, É, nós precisamos entender que as pessoas, independente das suas escolhas, elas são e devem ser amadas. Agora, justamente. eu concordar ou não concordar não é minha mentalidade, Sim, não é minha ideia. sim, a minha Eu intenção vivo não é segundo a essa. A Bíblia. minha intenção não Sim, é essa. A minha intenção não é essa. Eu só falar que os gays aproveitam para todas as crianças gays, porque desde pequena a gente sabe que é, para eles não sofrerem amanhã. Sim. sim, entendo. Eu entendo a intenção dos gays. Eu entendo a intenção dos gays. Embora tenha aí um detalhe que eu não quero entrar em detalhe, um ato que eu não quero entrar em detalhe aqui com a senhora, respeitando a senhora plenamente, né? Até porque a senhora tem um filho que é trans, né? Mas eu peço a Deus que salve todos, que salve a todas as pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Porque Mas ele é da conhecendo o Evangelho. igreja. Ele é da Hã? igreja. Ele é da igreja. São da igreja. Meu filho foi casado, teve 3 filhos. Um tem 22 anos, outro tem 18, outro tem 16. Casou de novo, tem 3 filhos adotados. Sim, Entendeu? Ele é engenheiro civil e professor de jiu-jitsu. Não é sim, sim. sexual, entendeu? Isso não afetou nada a ele, nem a gente. Sim, não, só afeta a alma, né? Só afeta a alma, mas não afeta a pessoa aqui na Terra, não. Ela tem uma vida normal, ela deve ter o respeito que ela precisa ter, ela deve ser respeitada, claro que deve, mas o problema é futuro, né? O problema é na eternidade, ou na porta da eternidade, como a gente pode dizer, né? Mas aqui na Terra nós precisamos, eu como pastor respeito todas as pessoas, sejam elas Parabéns, trans, senhor. sejam elas gays, sejam elas os que forem, eu respeito todos e devo respeitar, não é? Então era isso que eu queria falar, só isso. Obrigada, tá? Deus Um abençoe a beijo, senhora aí em Cascais, tá? um Amo beijo, Portugal, amo Portugal. um beijo a todos aí, tá? Para a senhora também, Deus abençoe, tchau. Tchau. Pois É é, verdade. nós tivemos aí conversando com a dona Manuela, que está em Portugal, né? Aqui a dona Helena está dizendo, muitas mulheres engravidam sem querer, depois deixam para os outros cuidar. Sem querer, Manuela, acho que não foi bem sem querer, foi com falta de instrução, né? Helena, foi com falta de instrução, é preciso ter instrução. Você acha certo gays cuidar de filhos? Olha, eu não queria nem tocar nesse assunto, porque eu tenho meu ponto de vista bíblico, né? Eu tenho meu ponto de vista bíblico. Não é meu ponto de vista, é o ponto de vista da Bíblia. Portanto, é complicado, né? Não sei se a Manuela se a Helena está me ouvindo. Deixa eu pôr o microfone aqui. Acho que está me ouvindo, né? Está me ouvindo? Mas Está me ouvindo, Helena? fica abaixo, põe uma coisa. Deixa eu pôr aqui o microfone, fique melhor para você ouvir. Portanto, é um assunto muito delicado e nós precisamos ir para a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? Eu posso não concordar, mas é importante que tenha esse Ninguém gesto. faz, alguém tem que fazer. Alguém tem que adotar, né? Alguém tem que tirar daquele cativeiro, né? Alguém tem que tirar daquela situação.
Mas os princípios bíblicos são extremamente importantes para nós, seres humanos. Quando falta o princípio bíblico, até mesmo os adotantes, os adotados, no caso, vão sofrer. Hoje estão falando sobre adoção, hoje é dia nacional da adoção, e nós estamos falando sobre isso. Adoção de filhos, né? Segundo a Bíblia, não é certo, mas o amor fala mais alto. Sim, não é certo, o amor fala bastante alto, mas viver aqui neste mundo, tudo bem, como eu disse para a dona Manuela, respeito a todos, tenho um carinho por todos, né? Já perguntaram, se chegar um homossexual na sua igreja, o que você faz? Eu falo, vou recebê-lo como alguém que precisa ser atendido, que precisa ser acolhido, né? Quem está ali? Não, a pessoa só entrou, daí normal, tá. Eles mandam então, isso aí. A senhora mora onde, dona Helena? Mora no Brasil, né? Muito bem. Hoje, falando aqui sobre adoção, os nossos filhos, Minas Gerais, os nossos filhos estão aqui. Lourenço? Não sei se o Lourenço quer falar alguma coisa como filho. Deixa o Lourenço falar alguma coisa aqui como filho. Falar. É o Rafael. O Rafael vai falar alguma coisa. Abaixa um pouquinho mais, Rafael. Deixa eu pôr aqui o celular, peraí. O Rafael é o nosso segundo filho, né? Ele vai falar alguma coisinha. Pode falar. Eu gostaria de falar que eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa família que eu tenho hoje. E para mim eles são como os meus pais verdadeiros, não tem nem mais nem menos. Muito bem. É igual, né? Que o castigo não é mesmo, né? E você tá gostando? Tem gostado? Você tem... como é que você tem encarado essa situação de viver com a família de adoção? Não, a gente não usa esse termo, né? Mas... A gente está falando do assunto porque hoje é o Dia Nacional da Adoção, Adriane. Olha, eu tenho gostado muito e sempre gostei. Para mim é como... É a família normal. Que Deus te deu, é tudo normal, né? Não tem nem esse termo adoção, né? Fala. Muito bem. E você, Lourenço? Para mim é uma honra fazer parte dessa família que Deus me deu e que eu amo muito, e que eu acho que mais amor nessa família seria impossível, tanto pelo que minha mãe fez por mim, pelo tempo que a gente passou no hospital junto, por tudo que a gente passou. Eu adoro essa família e agradeço a Deus por tudo que Ele me deu. Esse foi o Lourenço. A Adriane vai falar. Deixa eu tirar aqui o microfone. Pois não, Adriane, tudo bem aí em Portugal? Minha terra querida. E aí, como é que vocês vão? A paz a todos? Graças a Deus, todos bem. Graças a Deus. E você, como é que anda por aí? Viu que eu falei com a dona Manuela aí de Cascais, né? Eu tô aqui no Seixal, pertinho. Pertinho. Sim, eu tô fazendo salgado. Mas aqui, a respeito das crianças, Adriane, só responder aqui a dona Helena. Que maravilha, viu, dona Helena? O seu irmão adotou, com 75 anos, adotou uma criança. Que bênção, não? Deus te abençoe grandemente. Fala, Adri. Eu quero falar para os meninos assim, a respeito de... Acho que não precisa nem de eu falar que eles sabem disso. Mas como eu presenciei tanta coisa com vocês aqui, eu vi a luta de vocês quando vocês receberam eles, né? Para ficar, para apoiar. Então, assim, falo para vocês, meninos, Deus abençoe vocês muito e abençoe eles também de ter vocês, porque esses dois aí são os verdadeiros missionários. Eu sou suspeita de falar. Eu tô puxa-saco de vocês. Eu amo muito vocês. Nossa, só a luta mesmo. E vocês são minha família, né? Tanto vocês me ajudam. Adriane, nós a conhecemos em Portugal. Ela esteve um período em nossa casa também, né? Adotada. Foi adotada por um período também. E nós temos um histórico de adoção, né? Nós já havíamos sido família de acolhimento em Portugal, adotamos ali por um tempo a Adriane, adotamos mais duas meninas também, que agora me fugiu o nome, faz 10 anos, né? E também, que vocês cuidaram, né? Que foi cuidado na creche, que nós trabalhamos lá, que vocês cuidaram. Exatamente. E para casar.
Olha a dona Helena, ó, Adriane, olha a dona Helena dando testemunho dela aí. Ó. O irmão dela tinha 75 anos e adotou filhos, era capitão do exército, pai de 10 filhos, ficou viúvo e casou de novo e adotou a Esther. Olha que história Meu linda, Deus. viu, dona Helena? Que história linda. Parabéns, que história linda. Aí é É a lá da gente... sua terra, Adriane, lá de Minas Gerais. Ah, Minas Gerais, eu sou de Valadares, Minas Olha Gerais. só, muito bem. Aqui Que tá muito bom. calor, Então, respondendo, aí esse tá é um frio, assunto né? bastante importante. Hã? Aí tá frio, né? Aqui tá muito calor. Aqui tá frio. Que tá frio. Aqui tá frio, bastante frio. Nossa, Deus. Mas tá Aí, muito bem. então, assim, vocês vêm pra cá, viu? Esperando vocês aqui. Vamos orando, vamos Vamos orando. orando. Deus há de fazer a obra, né? Nossa vontade Amém, nós temos, vamos orando. amém. Mas, Mas parabéns, mas continue viu? aí, Vocês. continue aí pra gente, vamos falando aqui. Então, Tá gente, bom. adoção é algo extraordinário, adoção é algo preciso neste momento que nós estamos vivendo. Muitas crianças estão precisando de um colo amigo, muitas crianças estão precisando de um ombro amigo, de um carinho, e nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Vamos deixar essas histórias desse povo que insano que está aí, né? Adotando bonecos, fazendo essas besteiras. Gente que precisa de tratamento. Como diz o prefeito de Chapecó, se alguém chegar aqui com uma criança pedindo para ser atendido uma criança na UPA, eu vou levar essa pessoa para ser tratada por um especialista psiquiátrico, né? Porque não pode uma coisa dessa. É o mundo que nós estamos vivendo, um mundo perverso, um mundo maligno. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Então, nós estamos vivendo este tempo difícil. E é necessário que nós pensemos nas coisas importantes, né? E hoje, como Dia Nacional de Adoção, hoje é um tempo bastante importante e propício para que nós falemos sobre isso, para que nós tratemos desse assunto, né? Quem não tem um filho, às vezes é propósito de Deus, sim, viu, dona Helena? Para que a pessoa possa entrar atender outras pessoas. A senhora quer subir aqui, dona Helena, para falar conosco? Mas eu tenho outra opinião. Pode ser também que Deus está te preparando para acolher aqueles que já estão no mundo e que precisam de paz. É um propósito de Deus, exatamente isso que ela está falando. É um propósito de Deus para que a pessoa abra os olhos e se ela tem realmente desejo de ter filhos, que ela possa entrar por esta porta, né? A porta da adoção, que é muito importante, né? É extremamente importante a adoção. Quantas crianças, gente, se vocês forem em cada cidade ver a quantidade de crianças que estão para serem adotadas, né? E um detalhe importante, se você não quer adotar para trazer para o seu seio, para trazer para o seu colo, veja na África quantas crianças... Não, nem vamos entrar na África. Veja no Brasil quantas crianças estão passando fome. Se você não quer trazer para o seu seio, pelo menos prepare todos os meses uma cesta básica, leva para as crianças que estão passando fome nas comunidades, em tantas partes do nosso Brasil, adote-as, mesmo estando lá com seus pais, adote-as para você dar a comida, para você dar o alimento que elas precisam. Manifeste o seu amor. A Bíblia diz que a verdadeira religião, o Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, da viúva e atender os necessitados e continuar puro, continuar santificado, não é? O mundo jaz no maligno, nós temos que demonstrar amor, exatamente isso, irmã Helena. Temos que mostrar amor. Não adianta você dizer eu amo e não manifesta o seu amor. Tem gente guardando dinheiro, já está ficando velho, guarda dinheiro, não sabemos para quê, o que vai fazer com esse dinheiro, poderia ajudar as pessoas idosas. Para alguém brigar quando ele morrer. Então, deveria realmente pensar, refletir neste ato da adoção. Neste ato da adoção. É muito importante. Nós perdemos a hora, daqui a pouco já não. E é preciso que nós pensemos nisso. Queridos, olha, eu tenho apenas 1 hora aqui no TikTok ainda, e eu quero agradecer a todos vocês, a Adriane, a dona Manuela, a dona Helena, que estiveram aqui conosco falando sobre adoção, né? A adoção é algo muito importante, extremamente importante
Crianças estão clamando por um colo, crianças estão clamando por um lar. E você chamando o cãozinho, por mais interessante que ele seja, por mais bonitinho que ele seja, você chamando o seu cãozinho de filhinho, beijando o seu cãozinho, tudo bem, o animalzinho precisa de alguém que cuide dele, né? O animalzinho precisa ser cuidado e cuidado com carinho, mas nunca você deve pôr um animal no lugar de um filho. O pior, estão colocando bonecas no lugar de um filho. Exatamente, bonecos que estão sendo colocados no lugar de filho. Também, se nós formos pensar, olha, é um assunto bastante crítico, né? Bastante até perigoso para a gente falar sobre isso, né? Estamos vivendo dias terríveis. Tudo isso são sinais da vinda de Cristo Jesus. Nós estamos aguardando o dia de Cristo Jesus. Assim como morre o homem, morrem também os animais. Só que os homens têm alma, né? Os homens vão prestar conta das suas almas a Cristo, a Deus. Mas os animais morrem e aqui ficam, né? Não devemos desprezar os animais. Eu amo animais, eu moro em uma chácara, como diz em Portugal, uma quinta. Cuido de animais, tenho 2 animais, claro que foram adotados, é óbvio, né? Temos 2 animais, cães, 2 cães, fora as galinhas, e amamos os animais. Mas animal é animal, filho é filho. Não podemos dar a mesma conotação, a mesma medida de carinho, de amor, cada um no seu quadrado, né? Devemos sim amar os animais. Não sou contra quem ama, quem cuida dos animais. Isso alguém tem que fazer. Deve ter ONGs que cuidem dos animais, deve ter pessoas que adotem os animais, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Manda ovo caipira para cá. Ainda não tem ovos, dona Helena. Nós estamos aqui com poucas galinhas e ainda não temos ovos. Nós temos mais galizés. Deus abençoe vocês todos, que o nome do Deus de Jacó vos proteja e que nós possamos continuar com este foco. A adoção é importante e é necessário, tá bom? Eu não sei que hora eu comecei aqui a minha live, mas eu tenho 1 hora e vou ter que encerrar. E quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Galizé, isso. Temos Galizé e temos galinhas grandes. Entre lá no meu perfil que vocês vão ver, tá? A nossa criação aqui. Tá bom? Adriane, beijo. Muito obrigado por participar conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida aí em Portugal. Qualquer hora dessa nós chegamos por aí. Ano que vem eu passo minhas férias aí na sua quinta. Claro. E vivo chega, né? E viva o chega. E viva o chega. Que chega. Chega, perdeu. Chega, sim. Chega, já perdeu. Tá bom. Dona Helena, assim que eu entrar aqui, bem provável, se inscreva aqui, não sei como é que fala aqui no TikTok, mas seja membro aqui, quando eu aparecer vai chamar a senhora. Com Você certeza. vem quase todos os dias, de manhã e à tarde. Todos os dias nós estamos por aqui, tá bom, dona Helena? Um prazer imenso ter a senhora aqui. E olha, manda lá pro seu capitão, pro seu irmão, as felicitações, os parabéns. E fico feliz, me sinto lisonjeado de saber que ainda há homens que têm o desejo de amar, demonstrar o seu amor, o seu carinho. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado a todos vocês. Mas eu quero fazer uma oraçãozinha. Senhor Jesus, abençoa todos aqueles que estiveram conosco nesta manhã e que Deus os abençoe grandemente. Que o nome do Senhor Deus seja glorificado para sempre. Amém. Ele faleceu. Amém. Tá bom. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz. Na paz. Tchau.